E bora abrir o nosso Vitrine Revista de hoje falando sobre família, casais, filhos e tudo mais. Muitos casais encontram desafios quando o assunto é o quê? A educação dos filhos. E alguns decidem se separar quando não concordam com a forma de criar os filhos. Aqui comigo hoje a super psicóloga Kelly Pessini. Boa tarde, Kelly, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo ótimo. Que bom ter ela aqui. Boa tarde a todos. Linda, conta pra nós. Muitos casais, eles encontram inúmeros desafios, na criação dos filhos e eles acabam acreditando que separar é a melhor solução, digamos assim, para pôr fim a esses conflitos? A criação dos filhos é um entre tantos desafios aí da vida conjugal, né, da família. No entanto, separar-se por esse motivo seria muito precipitado, né? Porque, assim, de qualquer maneira, educar, ser pai, ser mãe, é um desafio, porque aprende-se a ser pai, de fato, sendo, né? Se orientando, se preparando, procurando ajuda na discussão com a esposa e vice-versa, né? Então, a questão da individualidade, tanto de ser mãe quanto ser pai, já tem aí várias questões. Agora, quando o assunto são divergências no modo aí de estar orientando, educando, bom, se tem uma necessidade de alinhar aí também algumas coisas. Entre elas, as expectativas de ambos, né? O que a mãe está entendendo por ser uma boa educação, o que o pai entende. E, obviamente, que cada um deles vai trazer aí a sua vivência como filho, o que entende ser ideal, o que é certo fazer, né? Então, claro que vai ter diferenças. E quando, por exemplo, assim, tá o pai e a mãe, mas um deles está corrigindo ali o filho, né? O outro, ele deve dar opinião, por exemplo, é contrária a opinião, né? O pai tem uma opinião, a mãe tem outra. E o pai, por exemplo, está conversando com o filho. A mãe já deve dar a opinião dela ali na frente do filho para o pai? Ou não? Espera-se terminar ali e depois conversa separado? Sim, com certeza. Isso não é incomum de acontecer, né? De repente está ali, o cônjuge está corrigindo e aí você não gostou muito, não concordou, né? Então é interessante que esse assunto seja falado com o companheiro ou companheira. Por exemplo, se achou complicado ou se concorda e achou interessante, é interessante falar com o companheiro, né? Obviamente que em alguns momentos, de repente, ou o pai ou uma mãe vai estar se alterando, tanto na voz ou com uma atitude, assim, né, num comportamento mais agressivo. Aí, sutilmente, um dos companheiros, é importante que intervenha, vamos nos acalmar, espera, vamos conversar, né? Então, não necessariamente tem que ter uma posição passiva diante da atitude do outro. Mas, com certeza, que se eu entrar numa discordância, eu vou estar tirando a autoridade do meu companheiro, eu vou criar, muitas vezes, uma dificuldade de relacionamento com o filho e esse companheiro ou companheira, né? Isso vai criando, na criança, no adolescente, no filho, uma sensação de insegurança, uma sensação de confusão e de não entender, então, qual que é o caminho, por onde, como agir, né? Já que cada um tem um posicionamento diferente quanto a isso. Aí acaba indo sempre naquele que ele julga mais fácil de conseguir. Exatamente. Aí, claro que ele vai buscar, naquilo que ele entende ser melhor, o apoio de quem está apoiando ou agindo de modo como ele queira. E aí também aquela questão, né, de ficar de se afinar mais com um dos dois. E, muitas vezes, de criar também uma dinâmica de protecionismo, né? De repente, assim, onde a mãe ou o pai vai buscar proteger mais aquele filho e isso criar um mal-estar com o companheiro ou companheira, né? E isso começar a criar uma situação ali desagradável e criar uma dinâmica, assim, disfuncional, né? De rivalidade, de incômodo. Então, sim, os pais precisam estar bastante alinhados. Claro que o ideal não existe, né? Mas buscar esse alinhamento quando
tá muito difícil, assim, de falar uma língua próxima, né, parecida, precisa alinhar isso. O que está rolando? Por isso que eu falei das expectativas também, né? Porque às vezes as expectativas estão muito diferentes entre o casal sobre o que é ser um bom pai, uma mãe, né? Então isso tem que ser conversado, compreendido, e quando não é possível chegar a esse entendimento, procurar uma ajuda profissional, com psicólogo, para poder estar orientando esse casal, né? Porque o casal está ali no calor da emoção, cada um acreditando na sua convicção e criando muitas vezes conflitos para a relação amorosa, para a dinâmica familiar, para tudo isso. Sabe que até inclusive acho que é interessante, talvez, veja lá, o casal até conversar antes de se tornar um casal de fato, digamos assim. Talvez está na época do namoro, do noivado, está se conhecendo melhor, talvez já estreitarem essas relações em relação aos filhos. Ah, vamos ter filhos? Vamos ter filhos. Então, né, como será e tal, enfim, o que você pensa a respeito disso ou daquilo? Porque às vezes a pessoa só deixa enrolando, né, o marido, a mulher deixa enrolando, aí tem os filhos, pronto. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e daí a cabeça da criança... Exatamente, daí aquilo que era para ser, nossa, uma coisa maravilhosa, né, um conto de fadas, assim, na idealização, se torna um baita de um estresse, né? Então, sim, claro, seria muito interessante, é muito interessante que ali no namoro, no noivado, né, ou mesmo quando se casaram e não necessariamente querem ter filhos imediatamente, mas quando começam a cogitar a maternidade e a paternidade, tem um planejamento quanto a isso, né? Conversar sobre isso, o que cada um pensa sobre, né? Eles irem se aproximando sobre esse assunto. Né? Então, sim, o planejamento é essencial em todas as áreas da nossa vida. Sempre que possamos fazer isso, né, é sempre importante, indica maturidade. E se por um acaso esse casal se separou, né? Digamos assim que acabou acontecendo a separação. A criação dos filhos, os filhos estão ali, ou filho, ou os filhos, eles continuam sendo filhos. Aí agora, não quer dizer que o problema da educação também desapareceu, porque agora continua-se a educar esses mesmos filhos. Exatamente, porque os filhos serão sempre filhos de ambos e vai ter uma ligação desse ex-casal para a vida toda, mesmo que seja uma guarda unilateral, onde fique só com a mãe ou só com o pai e final de semana com o outro, né? Mas pensando que hoje em dia o mais indicado, tanto pelos advogados, enfim, pelos profissionais, é a guarda compartilhada, né? Claro que em alguns casos fica difícil a guarda compartilhada, porque tem que ter um mínimo de entendimento entre os pais, mas é o ideal porque os filhos podem fortalecer vínculo com o pai e com a mãe. Então vai precisar haver uma comunicação entre os pais. Não dá para se dizer que vai piorar ou que vai melhorar, mas vai precisar em algum momento haver comunicação. Né? E conforme for o fim desse relacionamento, pode ser realmente ainda mais difícil. Então, assim, entender que o centro, né, o que unifica esse ex-casal é o filho. Né? E muitas vezes, no calor da emoção, na mágoa, de repente, de um ou de outro, o filho, que deveria ser o centro dessa preocupação, acaba ficando secundário. E as questões emocionais dos pais estão tão exacerbadas que eles não conseguem visualizar, né, que as atitudes que eles estão tendo está interferindo na vida desse filho. Porque o filho, né, os filhos vão querer que os pais tenham minimamente uma relação razoável, amigável, se não amigos, né, mas amigável e jamais de inimigos. Então, certamente a comunicação é essencial para todos os modos de sucesso na nossa vida, em todas as áreas. Ou seja com os pais, né, juntinhos ali, né, às vezes discordam de alguma situação, o diálogo entre os dois, mas sempre tendo o olhar para o filho, né? Ou, se houver a separação, também ambos olharem a questão do filho, sempre o bem dos filhos. Com certeza. E uma coisa que é essencial, né, muitas vezes é importante mesmo antes, né, não ocorrendo uma separação, e no geral uma separação não acontece por conta de desentendimentos com relação à educação, mas por uma somatória de questões, né? Mas sempre será essencial aí esse alinhamento, né,
para entender os fins desse comportamento e que cada um, né, dos membros ali, do casal principalmente, se perceba, porque às vezes a pessoa precisa de uma ajuda pessoal para identificar as suas questões de vivência, suas experiências, o quanto que essas vivências, aquilo que passou, está interferindo no modo como você está educando, as suas dificuldades, né, os seus traumas, digamos assim, vão estar pulando na frente dessa relação, sofrendo por antecedência e não conseguindo lidar com essa relação real, não conseguindo absorver, identificar o que esse filho, essa filha está de fato comunicando, o que está precisando, não precisa limpar um pouco, digamos assim, as questões emocionais de cada um, né, do casal, para que consiga ter uma relação mais coerente, mais saudável, mais satisfatória para todo mundo, para si, para o filho. Com certeza faz muita diferença. Olha só que legal, gente. Com certeza faz toda a diferença. Kelly, minha linda, muito obrigada pela presença. Passa o seu Instagram para o pessoal te seguir nas redes sociais. Vamos lá. É Kelly Pessini. Perfeito. Excelente fim de semana e até a próxima. Obrigada, igualmente.